Olá turma, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre operações de polinômios. Vamos falar hoje de multiplicação de um polinômio por um monômio e multiplicação de polinômio por outro polinômio. Então, só lembrando vocês que ainda estamos no livro 1, capítulo 5, a partir da página 114. Então vamos lá ver como é que a gente pode multiplicar um polinômio por um monômio ou um monômio por um polinômio, lembrando que a multiplicação também, a propriedade comutativa vale aqui também para os polinômios. Então, tanto faz se eu multiplico um polinômio por um monômio ou um monômio por um polinômio, você deve lembrar que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, então vamos ver isso agora. Então, olha aqui. Então, para multiplicar um polinômio por um monômio, devemos aplicar a propriedade distributiva, multiplicando cada termo do polinômio pelo monômio e adicionar algebricamente os novos termos obtidos. Então, nós vamos pegar cada termo do polinômio e multiplicar pelo monômio, ou ao contrário, o termo do monômio e multiplicar por cada termo do polinômio. Se depois que você multiplicar ainda tiver termos semelhantes, você adiciona, reduz os termos semelhantes. Então vamos fazer isso, e aí eu quero te lembrar da seguinte propriedade de potência. Você vai usar aqui as propriedades de potência, como, por exemplo, uma delas é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Nós vamos aplicar isso aqui na multiplicação de polinômio por monômio. Então vamos lá fazer aqui 3 exemplos para a gente ver como é que faz isso. Então, primeiro exemplo, calcule as multiplicações. Então aqui eu tenho menos 3a, que é um monômio, vezes 2a menos 4, que é um polinômio. Então nós vamos usar a propriedade distributiva. Então esse termo aqui vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Então vamos fazer a multiplicação lembrando sempre o jogo de sinais, ó. Menos vezes mais é menos. Então isso aqui vai dar menos. Aí isso aqui é um monômio vezes outro monômio. Então, como é que eu multiplico monômios? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, 3 vezes 2 é 6, A vezes A. Aí é aqui que entra a propriedade de potência, produto de potência de mesma base, conserva a base que é A e somos expoentes. Então, A vezes A ao quadrado. E aí, menos vezes menos é mais. 3 vezes 4, 12. Não tem ninguém para multiplicar o A, é só repetir o A. Então aqui você tem o produto desse monômio por esse polinômio, não tem mais termos semelhantes, então ele já está na forma reduzida. Então está aqui a resposta dessa multiplicação. Então se você multiplicar menos 3a vezes 2a menos 4, você vai chegar em menos 6a ao quadrado mais 12a. Vamos para o próximo exemplo. Agora aqui eu tenho esse monômio vezes esse polinômio aqui, que no caso é um trinômio, tem 3 termos. Então você vai aplicar novamente a propriedade distributiva. Então esse termo aqui vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Lembrando sempre do jogo de sinal. Como esse termo aqui é positivo, você vai fazer o jogo de sinal aqui. Então vamos lá. Então eu vou pegar 2xy vezes 3x ao quadrado. Então, isso aqui é um monômio multiplicado por outro monômio. Então, você multiplica coeficiente com coeficiente. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Parte literal com parte literal. X a primeira vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Aqui, como não tem ninguém para multiplicar o y, então é só repetir. Então, 2xy vezes 3x ao quadrado vai dar 6x ao cubo vezes y. Mais vezes menos é menos, então aí você multiplica 2xy vezes 5xy. Então, 2 vezes 5 é 10, x vezes x, x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado. E aí, mais vezes mais é mais, e aí você multiplica 2 vezes 1, aqui é 1, é 2, x não tem ninguém, você só repete, e y, a primeira vezes y ao quadrado dá y ao cubo.
E aí você verifica aqui se tem algum termo semelhante. Não tem mais termos semelhantes, então está aqui o polinômio na forma reduzida. Então, se você multiplicar esse monômio por esse polinômio, você vai chegar em 6x ao cubo vezes y menos 10x quadrado vezes y ao quadrado mais 2x vezes y ao cubo. Então está aqui a resposta. E a letra C, você tem 3 décimos vezes x ao quadrado menos 1 inteiro e 4 décimos de x vezes menos 0,2 décimos, né, de x ao cubo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um polinômio vezes um monômio. Aqui lembrando vocês a comutatividade da multiplicação. Então vamos fazer assim. Vou pegar daqui para cá porque não vai alterar. Multiplica esse com esse e esse com esse. Então vamos lá fazer a multiplicação. Então lembrando o jogo de sinal, menos. Vou começar daqui para cá. Menos vezes mais é menos. Então eu já sei que aqui vai dar menos. 0,2 vezes 0,3, né? Você multiplica 2 vezes 3 sextos, são duas casas decimais, então isso aqui vai dar 0,06, ou seja, 6 centésimos. Aí x ao cubo vezes x ao quadrado, conserva a base e somos expoentes, ou seja, vai dar x à quinta. Menos vezes menos é mais, né? 2 décimos vezes 1 inteiro e 4 décimos, você multiplica 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vou ter duas casas decimais, isso aqui vai dar 0,28. X ao cubo vezes x a primeira, vai dar x a quarta. Então, se você observar, não tem mais termos semelhantes, porque aqui é x a quinta, aqui é x a quarta. Então, está aqui o polinômio reduzido. Se você multiplicar esse polinômio por esse monômio, então está aqui a forma reduzida já. Ok? Então aqui é a multiplicação de polinômio por um monômio. Agora nós vamos ver a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Vamos ver aqui no próximo quadro. Então, multiplicação de polinômio por polinômio. Então, para multiplicar dois polinômios, devemos aplicar a propriedade distributiva multiplicando cada termo de um deles por todos os termos do outro e adicionar algebricamente os novos termos obtidos. Então, vamos ver aqui, coloquei o primeiro exemplo e depois o segundo exemplo. Vamos ver aqui usando a geometria. Então, expresse o polinômio reduzido que fornece a área do retângulo abaixo. Aqui o retângulo. Então, eu estou te dando a base A mais B e a altura A menos B. Então, como você deve saber, para eu calcular a área de retângulo, você pega a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura. Então, a base é A vezes A mais B e a altura A menos B. Então, vamos multiplicar aqui, né, para achar a área. Então, vai ficar assim. Vou colocar entre parênteses, aqui vai ficar A mais B vezes A menos B. Isso aqui fornece a área, e lembrando aqui que isso aqui é um polinômio vezes outro polinômio, e agora você vai usar a propriedade distributiva, você vai pegar cada termo aqui e multiplicar com todo mundo aqui, assim como esse. Então vai ficar assim. Então você vai multiplicar esse vezes esse vezes esse. Depois você vai multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. E aí, se tiver termo semelhante, você vai reduzir os termos semelhantes. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, A vezes A ao quadrado. Jogo de sinal, né? Mais vezes menos é menos. A vezes B é A vezes B. Agora, esse termo, mais vezes mais é mais. Então, B vezes A, BA ou AB, tanto faz. E menos vezes menos, mais vezes menos é menos, e B vezes B, B ao quadrado. E aqui você percebe que eu tenho termos semelhantes, ó. Um AB menos um AB mais um AB, inclusive eles são simétricos. São simétricos, a gente pode cancelar. Então eu cancelo esse com esse. Quem que sobrou? Sobrou A quadrado menos B quadrado. Então,
esse polinômio aqui reduzido representa a área desse retângulo aqui em questão. Então está aqui a resposta para a minha pergunta. Então, ele queria a área, o polinômio reduzido fornece a área, então se eu multiplicar esse polinômio vezes esse, eu vou chegar em a quadrado menos b quadrado. Então está aqui, multiplicação de polinômio por polinômio. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Então, determine as multiplicações. Então, aqui eu tenho um polinômio, que no caso aqui é um binômio, né? Então, x menos 2 vezes outro binômio, x quadrado mais 3x. Então, vamos usar a propriedade distributiva, né? Então, lembrando que eu vou pegar cada termo e multiplicar com cada termo aqui. Então, vai ficar esse vezes esse vezes esse. E esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar assim, sempre lembrando do jogo de sinais. Então, mais vezes mais é mais. Então, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Mais vezes mais é mais. Aqui é um x, né? 1 vezes 3 é 3. E x vezes x, x ao quadrado. Então, x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado. Agora, esse aqui já multiplicou com todo mundo. Agora é esse termo. Então, menos vezes mais é menos. 2 vezes x quadrado, 2x ao quadrado, menos vezes mais é menos, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. E aí, eu verifico se tem termos semelhantes. Se você olhar, tem termos semelhantes, x ao quadrado com x quadrado, então são semelhantes. Então, a gente vai reduzir os termos semelhantes para dar o polinômio na forma reduzida. Então, eu repito aqui, x ao cubo, mais com menos é menos, subtrai e conserva do maior, 3 menos 2 é 1, então isso aqui vai dar mais 1x ao quadrado, menos 6x. Então está aqui o polinômio reduzido. Se tu multiplicar esse binômio vezes esse outro binômio, que são polinômios, né, você vai chegar em x ao cubo mais x quadrado menos 6x. Vamos para o exemplo B. Então aqui no exemplo B eu tenho um binômio, né, que é um polinômio, multiplicado por outro polinômio, que aqui é um trinômio, porque tem 3 termos. Então nós vamos usar novamente a propriedade distributiva para fazer isso. Então eu vou pegar cada termo desse polinômio e multiplicar por cada termo desse outro polinômio. Então vamos aqui, ó. Esse vai multiplicar aqui, vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Esse aqui também vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Então vamos lá, sempre lembrando do jogo de sinais. Então vamos lá, mais vezes mais é mais, então 1x vezes 7x, então vai ficar 7, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, mais vezes menos é menos, 1 vezes 2 é 2, x vezes x, x ao quadrado, então vai dar 2x ao quadrado, mais vezes mais é mais, x vezes 1 dá x. Pronto, agora vamos para o próximo termo. Mais vezes mais é mais. Então, 3 vezes 7x ao quadrado vai dar 21x ao quadrado. Mais vezes menos é menos. Então, 3 vezes 2, 6, 6x. Mais vezes mais é mais. E 3 vezes 1, 3. Então, aqui já apliquei a propriedade distributiva, agora eu vou verificar se tem termos semelhantes e vou reduzir os termos semelhantes. E se você observar, eu tenho termos semelhantes, x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, x aqui, x aqui. Então eu vou agrupar os termos semelhantes agora. Então vamos lá. Então repito aqui o 7x ao cubo, porque não tem ninguém semelhante, então vai ficar... Eu agrupando agora o x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, quem é semelhante a ele é mais 21x ao quadrado, mais x, quem é semelhante a ele é menos 6x, e aqui mais 3 eu repito. E agora vamos fazer, né? Aqui eu repito 7x ao cubo, fazendo aqui a adição algébrica, mais com menos é menos, 21 menos 2 dá 19, então vai dar mais 19x ao quadrado, aqui fazendo a adição algébrica, menos com mais é menos, 6 menos 1 é menos 5x, e aqui
mais 3. Então, está aqui o polinômio na sua forma reduzida. Então, se você multiplicar x mais 3 vezes 7x² menos 2x mais 1, você vai obter 7x ao cubo mais 19x ao quadrado menos 5x mais 3. Então, está aqui polinômio multiplicado por um monômio e polinômio multiplicado por polinômio. Então, só lembrando que você sempre vai usar a propriedade distributiva e vai sempre também fazer o jogo de sinais para poder fazer as multiplicações de maneira correta. Então, eu espero que você tenha entendido aí a explicação, os exemplos que eu dei. Você pode já pegar também o seu livro e fazer as atividades do seu livro em relação a essa parte que nós acabamos de explicar aqui. Então, até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar de divisão de polinômio por um monômio e de divisão de polinômio por outro polinômio.